Olá, meu nome é Alessandro e neste vídeo eu gostaria de trazer uma novidade para vocês com relação à planilha de consulta ao Sinap, tá? Essa planilha que fez um relativo sucesso aí no canal e que ultimamente tem apresentado problemas devido a algumas questões com a Caixa Econômica, né? A padronização da fonte de dados, enfim, eu já falei sobre isso em alguns os vídeos anteriores aí, porém eu passei algum tempo aí desenvolvendo outro tipo de ferramenta, uma ferramenta web que vai disponibilizar a, a base Sinap, aí, não só a Sinap, mas como outras, de forma online. Ou seja, você não precisa ir lá no site da Caixa, baixar o arquivo zip, descompactar, enfim, não vai nem aquele trabalho que a planilha já poupava algum tempo, né, que você só baixava os arquivos e pedia para ela importar, isso vai ter mais. É uma solução web que você pode consultar diretamente lá nesse site. Então eu vou apresentar aqui o site. É esse aqui, é o SibApp. O endereço seria esse aqui, tá? sibapp.streamlit.app, beleza? O link vai estar aqui na descrição. E é isso aí. É o sistema integrador de bases públicas de preço, tá? É, coincidiu aqui da última palavra, das últimas letras aqui formarem app, e eu botei assim para ficar parecido com um app mesmo, né? Lembrando que essa é uma versão experimental, tá? Sempre que vocês utilizarem, sempre confiram, tá? Se tá tudo ok, beleza? Aqui eu tenho um pequeno texto, seria interessante que vocês lessem. E aqui tem sobre o sistema e base de preços, já vou voltar nessa página aqui, tá? Então, como é que funciona aqui o CIBAP? Ou CIBAP, né? Eu tenho aqui a home e tenho aqui a pesquisa, tá? E aqui ao lado, tem aqui ó, no menu ao lado, escolha a unidade da federação e uma database se for pesquisa nacional ou uma database de um órgão local. E clique em carregar dados, tá? Ou seja, eu tenho aqui as bases nacionais e eu tenho as bases locais, que podem ser municipais, estaduais, distritais, tá? Então vamos aqui ver as bases nacionais, que basicamente são Sinap e Cicro, tá? Sinap e Cicro. Para eu poder selecionar alguma delas, eu tenho que escolher aqui a unidade da federação, tá? Então, a gente escolhe aqui a unidade da federação e aqui escolhe a database. Aqui tenho 4 databases cadastradas, desde dezembro de 2023 até março de 2024. E o Ciclo eu tenho duas databases cadastradas, né? Duas databases cadastradas, que o ciclo ele atualiza de 3 em 3 meses. Então eu tenho de 10 de 23 e janeiro de 24, tá? Bases locais, né? Estaduais, municipais, enfim. Eu tenho, eu acho que 5 aqui eu já cadastrei. Eu tenho da CAES-BDF, tenho CINFRA do Ceará, CIURB de São Paulo e CAERN do Rio Grande do Norte, tá? Minha intenção é cadastrar diversas bases de dados locais, tá? Eu ainda não fiz isso porque realmente me falta tempo, tá? Mas eu vou cadastrar e eu vou acrescentando aqui à medida que eu vou desenvolvendo, tá? Então, para demonstrar um pouco aqui do sistema, eu vou carregar somente a base de dados aqui do Sinap. Lembrando que a planilha ele não tinha essa opção, né? A gente tinha que baixar as planilhas do estado que você queria, né? Da unidade da federação que você queria, e só tinha ela, né? Aqui você pode escolher qualquer unidade da federação, tá? Eu escolhi aqui o DF e a última database aqui que eu vou escolher que é de março de 24, tá? E aí eu clico aqui em carregar dados. Bem, ele mostra aqui carregando dados e aqui tem um pequeno load aqui mostrando que está carregando os dados. Só vou pedir paciência para vocês porque demora um pouquinho de 5 a 10 segundos para carregar, porque eu ainda não consolidei o banco de dados. O banco de dados ainda está meio capenga, então vai demorar um pouquinho assim para carregar as bases de dados, porque
além de ser muito dado, né, muita informação, o banco de dados não está legal ainda, tá? Mas isso aí eu vou ajustar. Então aqui temos pesquisa, tá? Eu tenho um container aqui de pesquisa, onde a gente pode pesquisar por descrição, igual da planilha, né? Eu tenho aqui mais filtros, como código, tipo, se é insumo ou composição, né? E unidade, igual tinha na planilha, tá? Então não há nenhum tipo de perda com relação à planilha, tá? Aqui eu tenho filtros avançados que eu vou mostrar mais para frente. Eu também tenho filtro de bases que provavelmente eu vou mostrar em outro vídeo para esse vídeo aqui não ficar muito grande. E eu tenho a composição, tá? Que a gente coloca aqui o código que você deseja ver a composição e ele vai mostrar. Eu tenho aqui o container de colunas aqui que mais para frente eu também vou mostrar. E aqui embaixo eu tenho a base carregada aqui do Sinap, tá? Então aqui eu tenho 12.434 itens da database março de 2024 do Sinap. E eu tenho aqui os insumos e as composições, tá? E aqui eu tenho a fonte, a primeira coluna, fonte, eu tenho o código, a descrição, a unidade, o custo CD e o custo SD. O que seria o custo CD e SD? Se você encostar o mouse aqui, parar o mouse aqui, custo com desoneração, alguns órgãos chamam de desonerado, e aqui sem desoneração, que também alguns órgãos consideram, é só nomenclatura, onerado, né? Então onerado, desonerado, desonerado e onerado, ou com desoneração ou sem desoneração, tá? Essa tabela aqui ela é bem responsiva, tá? Você pode aumentar aqui e tal, tem um limite, lógico. Você pode colocar lá full screen, se você estiver com o mouse em cima dela e apertar aqui, nesse quadradinho aqui, você pode botar ela em modo full screen, tá vendo? E aqui também você pode aumentar e diminuir colunas. Ela é bem responsiva, tá? Aqui é para pesquisas, eu já vou falar isso mais à frente. E aqui você pode até fazer o download da tabela, só que é em CSV, né? Eu não recomendo porque alguns itens aqui eles também têm vírgula, né? E isso pode te atrapalhar quando você for importar esses dados de um CSV, né? Vou voltar aqui. Então, como é que funciona aqui? Eu venho aqui na pesquisa e simplesmente digito o que eu estou procurando. Por exemplo, escavação. Eu vou botar só escava, porque às vezes pode ter escavação com C cedilha e tio, ou pode ter só escavacal. Então eu vou botar só a parte da palavra, tá? Vala um A, que é de primeira categoria. Então vou apertar Enter aqui e ele me retorna aqui os 24 itens que contém esses termos, né? Então aqui eu posso aumentar aqui a coluna da descrição, é lógico que vai ter um limite aqui, e se você não conseguir enxergar ainda, você pode dar um duplo clique na célula, e aí ele vai te mostrar aqui a descrição completa. É meio chato fazer isso, mas é a plataforma e eu pretendo modificar isso mais tarde, tá? Agora eu estou focando mais na funcionalidade. Bem, então eu tenho aqui eu consegui aqui achar 24 ocorrências aqui no Sinap de escavação de vala 1A, né, que seria a primeira categoria. Se eu tivesse aqui com as outras as outras bases carregadas também, eu procurar isso aí ser procurado dentro das outras bases, tá? Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa rápida. Por exemplo, eu quero que tenha o termo 4,5, tá? Ou seja, esses que ficaram aqui em vermelho claro aqui, um rosa aqui, né? Eles têm esse termo 4,5, tá? É tipo um filtro do filtro, né? Por exemplo, 6,0, ou seja, eu achei aqui os itens que são de 4,5 a 6, tá? Ou então interferência de nível, coloca aqui alto. Então esses aqui eu sei que tem nível de interferência alto, tá? Ou baixo.
Aqui, tá vendo? Esses que ficaram marcados, eles têm nível de interferência baixo, tá? Ou então você poderia simplesmente vir aqui, eu quero somente com nível de interferência baixo, e ele vai filtrar aqui exatamente na metade. Todos esses aqui são itens com nível de interferência baixo, tá? Beleza. Deixa eu tirar aqui esse termo. E como é que funciona o código? A composição. Simplesmente eu copio o código que eu quero saber a composição, clico, colo ele aqui nesse container aqui, ó, de composição e dou um Enter, tá? Ele vai fazer o load aqui rapidinho também, mas é só o primeiro load. Os outros loads, as outras vezes que você for pesquisar, ele é automático, né? Ele já carregou a base. Então tá aqui. Eu tenho a fonte, que é o Sinap, o código do item pai, e aqui o tipo do item filho, o código do item filho, a descrição do item filho, unidade e coeficiente. Ou seja, ele utiliza escavadeira CHP, ele utiliza escavadeira CHI e servente, tá? Beleza? Na planilha era mais prático e fácil, né? Porque você só encostava o mouse aqui e ele já te dava a composição numa janelinha, tá? Vou tentar fazer uma solução parecida por aqui, mas por enquanto é dessa forma, tá? E assim que funciona. Por exemplo, isso aqui é uma composição. Esse item filho aqui, né? Ele é uma composição, ou seja, ele é um equipamento CHP, ou seja, ele tem parcelas ali que compõem o preço, né? Depreciação, juros, manutenção, né? Então, se eu quiser ver aqui também, eu clico aqui nele e mando procurar. Tá vendo que é instantâneo, não tem aquele load inicial, né? Aquele load inicial é só quando você carrega a primeira vez. E aqui eu tenho as parcelas de depreciação, de juros, de manutenção, materiais de operação e eu tenho o operador também, tá? Então, é bom já, né, que a gente vê que essa composição aqui o CHP dessa escavadeira considera aí o operador, tá? Vou fechar aqui a composição e vou limpar aqui a descrição. Ou então clicar aqui em limpar pesquisa, que ele vai limpar todos os campos, tá? Eu voltei aqui a ter os 12.434 itens que estavam inicialmente, tá? Vamos fazer aqui uma pesquisa transporte, caminhão, sei lá, pavimento, basculante, né? Pavimentado, né? Deixa assim. Então aqui ele me retornou 16 registros. Deixa eu colocar aqui 6 para ele filtrar os caminhões de 6, por exemplo. Então ele voltou aqui 4 registros, tá? Caminhão, o que difere um do outro aqui? Esse aqui é o transporte do caminhão mesmo. Esse aqui é o adicional do caminhão, só que tudo aqui em tonelada por quilômetro. E aqui em metro cúbico por quilômetro. Então, se a gente usar aqui mais filtros aqui, a gente pode filtrar isso aí pelo que a gente quiser, tá? Então, eu vou botar aqui M3 só para filtrar o metro cúbico por quilômetro, porque eu não quero tonelada. Então, ele já deu uma filtrada aqui boa e eu tenho esses dois itens, tá? Beleza? Se eu quiser fazer um filtro aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Limpei aqui os campos. Vou fazer um filtro aqui por código, 88316, que é o código do servente. Ele também busca, tá? Igualzinho na planilha. Se eu quiser saber a composição dele, eu posso vir aqui, clicar e eu tenho aqui a composição do servente, certo? E assim como o tipo de item, né? Então eu tenho aqui, voltar aqui, eu tenho ainda aqui os 12.434 itens e se eu colocar aqui eu só quero insumo, são 8.886 insumos, tá? Ou então eu só quero as composições, 7.548 composições.
E isso vale para todas as bases que tiverem ativas aqui, tá? Que você carregar, certo? Bem, igual a planilha, com a vantagem de você ter todos os estados aqui disponíveis, com diversas bases e diversas tabelas, né? Datas bases de cada base. Fica meio estranho falar assim, mas é isso. Tá? E aqui eu tenho filtros avançados. Eu vou mostrar aqui o que significa isso. Descrição da classe. Aqui você pode filtrar também por classe, né? Então, por exemplo, eu vou filtrar aqui por canteiro de obras, tá? Então eu tenho 26 registros que tratam apenas de canteiro de obra, tá? Ou assentamento, por exemplo, assentamento de tubos. Eu tenho 328 itens que tratam apenas de assentamento de tubo, tá? Tubo de PVC, ferro fundido, enfim. E aqui é o subtipo, né? Ou o tipo, né? Você pode colocar aqui apenas ferro fundido, né? Conjunto elástico. Então eu tenho 32 itens de ferro fundido, conjunto elástico, tá? De assentamento aqui, ó, assentamento. Se eu quiser saber a composição deles, eu copio o código e colo aqui e vejo, tá? Se eu quiser saber que, sei lá, PVC, eu tenho 62 itens que tratam de assentamento de tubo PVC, tá? Isso aqui, eu acredito que uma facilidade dessa nem o pessoal da própria Caixa Econômica tem, né? Deixa eu ver aqui, vou limpar aqui os filtros. E vou fazer o seguinte. Tem o lote também, tá? Eu tenho os lotes, né? Lote 1, eu tenho esses itens. O lote 2, eu tenho esses itens. Enfim, eu tenho por lote e tenho por mão de obra, tá? O que isso ajuda? Bem, o lote quer dizer, eu acho que o lote 1 é infraestrutura, é para edificação, tá? Para edificação. O lote 2, eu acredito, eu não estou lembrado aqui direito, mas eu acho que é instalações, e o lote 3 é infraestrutura. Alguma coisa desse tipo, tá? Mas vamos ver aqui, vamos colocar assentamento PVC 150, tá? Então, quando eu coloco assentamento PVC 150, eu tenho 6 registros, tá? E aqui eu posso filtrar por lote. Por exemplo, lote 1. Eu tenho 0 de lote 1, tá? Eu posso filtrar aqui por lote 2. Eu tenho 2 registros de lote 2, ou seja, se o lote 2 realmente é de instalações, né, prediais, esse assentamento de tubo PVC é para instalações prediais, tá? E o lote 3, esses 4 itens aqui que sobraram, eles são para infraestrutura, tá? Então, apesar de ter assentamento de tubo, eu não tenho assentamento de tubo só para infraestrutura, eu tenho assentamento de tubo para infraestrutura e para instalações prediais, e você pode separar aqui pelo lote, tá? Se você quiser aqui ver mão de obra, deixa eu limpar aqui os campos e vou colocar aqui mão de obra. Aqui só vai vir, só vão vir, né, as mãos de obra, tá? Beleza? Ok. Agora vamos limpar os campos aqui e eu vou para a parte de colunas, tá? Então aqui em colunas eu posso escolher a coluna que eu quero exibir. Por exemplo, eu não quero o custo com desoneração. Eu venho aqui e tiro e o custo com desoneração some, tá? Se eu quiser sem desoneração também, ele vai sumir aqui. Não sei para que você vai fazer isso, né? Deixar sem preço. Mas se eu quiser deixar assim, eu posso escolher também, tá? Então aqui eu tenho custo com desoneração, sem desoneração. Aqui eu também tenho a possibilidade de colocar regulamentação e origem. Origem é a origem do preço, tá? Então se eu colocar aqui origem do preço, vai aparecer aqui, ó, CR, AS e C, tá? Coeficiente de representatividade, atribuído São Paulo e coletado. Bem, se você entende um pouco de Synapse, você sabe o que significa isso, tá? Se eu colocar aqui tipo apenas composição, ele vai dar
aqui o nome por extenso, né? Atributo de São Paulo, coletado, coeficiente de representatividade, tá? Isso aqui é interessante para você saber se o item foi coletado na sua região, ou se foi atribuído de São Paulo, ou se ele foi feito por coeficiente de representatividade, certo? E para finalizar, o que eu acho que é bem interessante isso aqui é a regulamentação, tá? Se eu clicar aqui em regulamentação, deixa eu tirar a origem aqui para não ficar muito grande aqui. Se eu colocar aqui regulamentação, ele vai apresentar uma coluna com link que vai te direcionar diretamente para o caderno técnico do serviço, tá? E eu acredito que isso nem a caixa tem, tá? Se eu clicar aqui, eu vou abrir direto, vai abrir aqui o caderno técnico do serviço, tá? E aí você pode consultar, por exemplo, esse aqui, né, que eu cliquei. Clicar aqui, vou dar um Ctrl F aqui e tá aqui. Então eu tenho a composição, eu tenho os coeficientes, eu tenho a árvore aqui do serviço, eu tenho aqui toda a regulamentação do item, tá? Beleza? Bem, eu acho que para esse vídeo aqui eu acho que está de bom tamanho. Eu vou fazer outros vídeos explicando outras funcionalidades aqui do CBAP, tá? E eu espero que vocês utilizem, usem e testem e mandem o feedback, tá? Só voltando aqui um pouco para Home, bem, eu vou falar um pouco aqui sobre algumas coisas importantes. Primeiro, ele é uma versão experimental. Se você for usar, sempre verifique realmente se está de acordo com as bases que você está utilizando. Se você quiser verificar, eu tenho aqui sobre as bases de preço. Você pode abrir aqui e aqui eu tenho o nome da base, tá? Eu tenho a versão da base, a última data que ela foi atualizada dentro desse sistema do CBAP, tá? E aqui eu tenho o link para as tabelas, tá? De cada órgão, tá? Então aqui eu tenho do SINAP, do CICRO, CAESB, CINFRA, CIUB, CAERN, tá? Então você pode entrar por meio desses links nas bases e dar uma verificada, beleza? Sempre verifique porque é uma versão experimental. Eu acredito que não tenha tantos problemas, mas ainda é uma versão experimental, beleza? Eu queria destacar que é um sistema em desenvolvimento de forma independente aí das organizações que mantêm essas bases, tá? E ele é disponibilizado gratuitamente. Entretanto, há um árduo trabalho de reunir e organizar os dados, tá? Além do esforço de programação que eu tive, da operação, da manutenção e da divulgação desses bancos, tá? Então, se você achou esse trabalho interessante, você pode mandar seus feedbacks, tá? Você pode retornar aí suas críticas, suas sugestões, tá? E se quiser ajuda de alguma forma, eu tenho aqui o e-mail, beleza? Que você pode mandar sua sugestão e também apoiar a gente aí nesse projeto, tá? Bem, é isso. Lembrando que esse vídeo é só uma dica. Críticas e sugestões deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.